que eu sei que o senhor dá palestras, cursos, etc. Por exemplo, o que vinha a ser a gestação consciencial? Gestação consciencial, nós procuramos explicar com dados, principalmente para as novas gerações. Existe, por exemplo, hoje os grupos de inversores existenciais, que são grupos de pesquisa nesse sentido. Então, são pessoas adolescentes, quase sempre até os 26 anos de idade física, quando acontece a maturidade biológica das pessoas. Então, antes de acontecer isso, que a pessoa, por exemplo, não tem ainda tanto compromisso, não está com o rabo preso, não há comprometimentos maiores, ela então pode se dedicar mais ao processo, por exemplo, evolutivo dela, a melhoria dela do ponto de vista cosmoético, a max-fraternidade, como nós chamamos, sem nenhuma fronteira, sem sectarismo, mas de uma maneira universalista. Então, veja bem, esses jovens começam a pesquisar isso e canalizam. Eles têm que arranjar primeiro uma carreira profissional para não se subordinar a ninguém e nem também ser parasita da sociedade. Nesse estudo e nesse processo, você sabe, hoje só precisa de casar quem quer. Quem precisa, que quer ter filhos ou porque vai fazer algum negócio. Mas o mais, ninguém precisa estar se casando. Não tem mais essa exigência do processo social. Isso não quer dizer que vai acabar com a família, nem nada. Ninguém está pensando nesse sentido. Mas veja bem, então, essas pessoas, esses jovens, se unem e, em vez de fazer casamento ou qualquer coisa, eles buscam compor uma dupla evolutiva. A dupla evolutiva, então, ela tem concessões e tem exigências de um para outro. E não passa papel nenhum, quer dizer, não faz casamento, você sabe. Se casamento fosse bom, não precisava de testemunha. Nesse caso aqui, não precisa de testemunha, é muito melhor do que casamento, o nível, porque tem que ter uma identidade de objetivos, as pessoas têm que ter realmente uma afinidade muito grande entre elas, tem que haver um amor afetivo, sexual, quer dizer, romântico, de alto nível entre os dois. Para isso, então, conjuminar e dar certo. Veja bem o que nós queremos dizer. Então, com isso, eles fazem uma dupla evolutiva. Essa dupla evolutiva não está interessada em gestação humana, em ter filhos. A primeira coisa que tem, não ter prole. Eles vão ter o sexo, se for possível, até o sexo diário, estudar o processo das novas técnicas que tem de sexualidade e tudo mais, e vão ter até sexo, prática do sexo diário, para manter o problema da energia da pessoa ativa, intensa o tempo todo. Que relação tem entre energia e sexo? Só tem. Tudo deriva, todo o processo de energia, a vida humana, tudo depende do sexo. Por exemplo, nós todos estamos aqui, o telespectador também está aí, devido a um ato sexual. Se não houvesse, ninguém estava aqui. Então, tudo é desencadeado por isso, a bola de neve toda das nossas vidas. Agora, então, veja bem, no caso da dupla evolutiva, então eles não vão fazer nenhuma gestação humana. Por que não vão fazer gestação humana? Por quê? Um filho, você sabe, você é mãe, você está presa pelo menos durante uma geração, você já tem um compromisso, você não tem muita liberdade de cuidar, por exemplo, da evolução, da sua energia, da sua clarividência, da sua projetabilidade lúcida, de ajudar os outros em alto nível, viajar quando for possível, fazer pesquisa, investigação. Não dá. Aquele filho exige a sua presença. Então, veja, esse negócio de filho, a primeira conclusão que se tem é essa. Qualquer um pode ter. Você não precisa de ter nem genialidade, nem talentos excepcionais para você ter filho. Nós até falamos o seguinte, você junta um macho, um debiloidezinho macho aqui, e junta uma debiloidezinha fêmea aqui, vai nascer um debiloidezinho no meio. É só deixar a natureza funcionar. Não precisa de ter genialidade, não precisa ter feito curso, não precisa ter diploma nem nada. Então isso é muita gente que está por aí que está fazendo. Muito embora no Brasil nós sabemos que isso tem caído. Há um planejamento familiar espontâneo, voluntário no Brasil, que as próprias mulheres estão diminuindo a prole. Depende da classe social. Não, mas de modo geral, as estatísticas saíram agora e tornaram a confirmar agora, sabe, pelo IBGE. Veja bem, em 1960, a média de filhos era 6,1. Atualmente, em 1990, a última que eles tiraram, e parece que agora foi confirmada em 91, é 3,3% de filho. Então já reduziu pela metade. Muito embora todas essas linhas e lobbies que fazem contra o planejamento familiar. Veja bem, isso no Brasil. E assim está acontecendo em muitos lugares. Mas veja, vamos agora ponderar uma coisa, ver se tem lógica. Então esse negócio de ter filho e gestação consciencial, você já teve isso em muitas vidas, o outro também teve, todo mundo já teve. Não tem mérito nenhum nisso maior.
Agora, você criar obras para o espírito, para a alma, para a consciência, para o ser em evolução, você mostrar essa verdade relativa de ponta, que é uma verdade, a tarefa do esclarecimento, é muito mais sério do que produzir gente. Entende o que eu quero dizer? E outra coisa, é muito mais sério do que a tarefa da consolação. Essa que você tapeia com toda a demagogia, passa ali, etc. E a tarefa da consolação, ela é mais simpática, ela dá ibope, ela faz média com os outros. Essa que nós estamos falando aqui, ela é antipática, ela não tem gratificação imediata, o processo é multidimensional, atinge outras dimensões. Olha a diferença. Então nós chamamos isso de gestação consciencial. São os frutos evolutivos em favor de todos. É aquele negócio de servir uns aos outros. O verdadeiro amor, a max fraternidade. Entende o que quer dizer? Isso está acima da cama, da reprodução e da embriologia. Ok, então eu quero entender agora que relação existe entre a projeciologia e a sexualidade. A sexualidade é o seguinte, todo o processo nosso de energia começa principalmente, veja bem o telespectador, aqui. Ó, isso aqui é a base, chama-se chakra plantar, aqui. A maior parte do tempo, nós encostamos o pé no chão, os dois pés. Então, o contato básico com a matéria mais densa é feito justamente por isso. Nós chamamos isso aqui, então, de pré-kundalini. Isso é um chakra secundário, que é a base de tudo. Então, essa energia que entra nos nossos pés é a chamada geoenergia. Antigamente, eles chamavam isso de energia telúrica. Então, onde você vai, você está em contato com a energia da matéria densa onde você pisa. E observa, a maior parte do tempo você está usando seus pés. Que nós somos, é o Homo erectus. Nós estamos eretos, de pé. Então, com isso, essa energia sobe pelas duas pernas, pelos chakras secundários, por exemplo, do joelho e tudo mais, e vai para o períneo do homem e da mulher. O períneo, então, é que forma aquilo que no Oriente se chama justamente Kundalini. Nós chamamos isso de sexo chakra. Esse sexo chakra é que desencadeia o processo da energia e que abre todos os problemas e equaliza os casos dos chakras todos. Entende? Então, por exemplo, na acupuntura, a medicina chinesa e tudo mais, é baseado justamente nesses pontos de energia que existem, que tem por aí, inclusive meridianos, chakras. Esses chakras podem ser primários, secundários, terciários, entende? Agora, esse chakra primário, básico, é o mais fraco deles. Mas você não pode descartar, porque tudo é desencadeado por aí. E ali está o sexo. No períneo, então, do homem e da mulher, geralmente essa energia vai para trás, entende? Para baixo. Agora, aquilo sobe pela coluna e pega os outros chakras. Então, esse outro chakra, por exemplo, o umbilical chakra, o esplênico chakra, que é do baço, que faz o espraiamento da energia no seu corpo, o cardio chakra, que nós falamos aqui antes, o laringo chakra, que a gente falou, o fronto chakra, que é o da clarividência, do processo parapsíquico, e o corono chakra, que é esse, que quando a pessoa começa a ter noção, ela descoincide, ela sai, ela já está noutra dimensão quase sempre, quando aquilo se expande muito. Então, isso compõe o que nós chamamos de holochakra, ou seja, o corpo energético nosso. Esse é um dos veículos de manifestação nosso, só que ele não porta consciência. Ele não carrega a sua consciência quando você sai do corpo e sai para algum lugar, ele não leva. O que leva é o psicossoma ou o mental soma, entende?